bem, boa tarde meus amigos, boa tarde minhas amigas. Vamos começar então essa nossa aula aqui de teoria geral do processo. Essa aula também está sendo gravada, está sendo transmitida, vai ser transmitida para quem está em casa acompanhando essa nossa aula. A gente vai começar tratando sobre as matérias, os assuntos que mais costumam cair dentro de teoria geral do processo. Vocês sabem que o TGP é um conteúdo bem extenso, é uma matéria que envolve vários conceitos introdutórios e passa inclusive, às vezes, um pouquinho dentro da disciplina de Direito Constitucional, mas nós não vamos entrar no mérito da disciplina de Direito Constitucional. Então o que nós tratamos são simplesmente temas, são simplesmente tópicos próprios, típicos da teoria geral do processo. Vocês tiveram aula já de Direito Constitucional e vocês, dentro do Direito Constitucional, trataram desses assuntos que são conexos à própria teoria geral do processo. Por exemplo, Poder Judiciário, você costuma tratar um pouquinho dentro de teoria geral do processo, mas é um tema típico de Direito Constitucional. A estrutura do Poder Executivo, Legislativo, funções típicas e atípicas, nós não vamos tratar com detalhes aqui, porque é um assunto típico do Direito Constitucional. Então, para você que está acompanhando essa aula aqui hoje, nós vamos tratar somente de assuntos da teoria geral do processo, de TGP, tá bom? O primeiro ponto em que a gente começa é um ponto bem simples, é um ponto bem tranquilo, vocês inclusive já viram, já estudaram e conhecem muito bem. De onde surge o direito? De onde nasce o direito? Existe um brocardo em latim, que cumpre muito bem com essa função. O brocardo diz o seguinte: ubi societas, escreve societas, tá? Ubi societas ibi ius, ou ubi ius ibi societas. O que é isso? Onde está o direito? Está a sociedade? Onde está a sociedade? Está o direito? O que esse brocardo ele quer dizer? Que uma vez em que nós temos pessoas reunidas, é natural que existam conflitos e que surjam conflitos de interesse. E esses conflitos de interesse, eles de alguma forma eles precisam ser solucionados. E essa necessidade de solução é a que cria a necessidade do direito na sociedade. Ou seja, o direito ele tem uma função inicial de colocar ordem em sociedade, para evitar que o caos, que a força, que a vontade de um, ela se sobreponha, ela acabe se sobrepujando em relação à vontade de outras pessoas. Além disso, nós temos que estudar também rapidamente o aspecto sociológico do direito. O direito ele não surge só para resolver o seu problema, o seu conflito de interesse. O direito ele surge também para evitar que a sociedade como um todo, como um corpo, ela venha a perder o seu controle. Vocês devem ter estudado lá em sociologia jurídica aquela questão de anomia ou de antinomia. Você deve ter estudado essas situações todas, ou seja, aquelas situações em que uma sociedade ela aparenta não ter normas ou ela age como se normas não tivesse. Então, o direito ele tem que surgir como uma forma de influenciar tanto a cultura quanto os ideais coletivos e principalmente como uma forma de traduzir os valores daquela sociedade. Se as normas elas não traduzem valores da sociedade, essas normas acabam não sendo aplicadas. Não existe interesse de o Estado aplicar de as pessoas em cumprirem com aquelas normas que não têm uma determinada finalidade. Tá? Então, nós dizemos que teoria geral do processo estuda num primeiro momento o nascimento, a justificativa, o porquê da existência do direito. E uma frase ela é muito comum, uma frase ela é típica em provas, em perguntas que são feitas em bancas e etc. Essa frase diz que o direito ele existe para harmonizar as relações sociais intersubjetivas entre os sujeitos, a fim de ensejar a máxima realização dos valores humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste. À medida em que o direito ele cria as normas, ele estabelece quais são as funções do Estado, nós nos desgastamos menos pensando em soluções para aqueles casos. Um exemplo muito fácil é, por exemplo, o que vocês vão estudar talvez no quarto ano, lá em Direito Civil, em Direito das Coisas, nós temos o que nós chamamos de direito de construir, e nós temos algumas limitações a esse direito de construir. Vou te dar um pequeno exemplo. Se você mora num imóvel e tem o seu vizinho, você não pode construir uma janela a pelo menos 1,5 metro de distância da linha divisória do imóvel vizinho. Então é uma norma que já foi colocada, foi posta pelo Código Civil. Agora, se essa janela, a linha de divisão dessa janela não ultrapassa o muro, essa distância pode ser diminuída para pelo menos 75 centímetros. Por que o Direito Civil criou essa norma? Ele criou simplesmente para evitar que o vizinho que fez essa janela, ele devasse
ele acabe se intrometendo na vida alheia, ou seja, ele devasse a intimidade do outro vizinho. Ele use da janela, por exemplo, para ficar observando, para ficar vendo a vida alheia e etc. Tá? Então, vejam que algumas normas elas já foram criadas com o intuito, com a finalidade de melhorar, de harmonizar as relações sociais. E essa é a finalidade do direito, fazer com que a nossa convivência em sociedade se torne mais harmônica, se torne mais prazerosa e mais simples. Tá joia? Vamos falar um pouquinho sobre conflito e insatisfação. De onde que surgem os conflitos? É muito simples essa teoria. Os conflitos, normalmente, eles costumam ser situações em que uma pessoa ela não obtém aquele bem ou aquela solução que ela deseja. O ser humano ele é um pouco mimado na sua essência. Quando ele quer alguma coisa, ele corre atrás daquela coisa, ele busca aquela coisa incessantemente e incansavelmente. Quando ele não consegue aquela determinada coisa, ele já gera uma certa animosidade em relação à parte contrária que não cedeu à sua vontade. Então o conflito ele sempre surge quando uma pessoa ela não tem a sua vontade satisfeita de forma voluntária. Aí é o estopim, ou seja, o gatilho para que você comece um conflito. Mas a pessoa, você sabe, você já estudou, já viu também, a pessoa ela não pode se impor em relação a outra pessoa para conseguir aquele resultado. Ou seja, o direito, as leis, as normas, elas proíbem a satisfação voluntária, elas proíbem que eu mesmo dê a melhor solução para o meu caso. Então o direito ele surge no primeiro momento também como um freio, como um regulador dessas relações sociais. E se você ultrapassa essa regulação do Estado, você com certeza estará numa situação que deve ser punida, deve ser afastada, deve ser evitada dentro daquele Estado. Então pense assim, quando nós estamos em sociedade, automaticamente se cria o direito, se cria, entre aspas, um contrato entre você e o Estado com as suas normas. Se você descumpre, você sofrerá uma punição pelo descumprimento. Então olha o que aconteceu na nossa sociedade moderna. As pessoas elas tinham conflitos, elas se desgastavam muito para solucionar esses conflitos. O Estado aparece como um grande solucionador para harmonizar a relação social e te dar uma vida mais tranquila. A partir do momento em que, mesmo com a figura do Estado, você quer ultrapassar essa figura do Estado, o Estado ele vai te punir. Ele vai te punir seja por você querer passar por cima dele, seja por você não cumprir com as normas. Então, o direito de punir, que antes era individualizado, antes era da própria pessoa insatisfeita, ele se transferiu agora para a figura do Estado. Então, quando a gente fala em ius punitionis, ou direito de punir do Estado, o direito de punir, hoje em dia, ele se aloca e ele é uma situação de aplicação pelo nosso Estado. Eu gosto sempre de colocar essa citação aqui de baixo, e é boa, é bacana, porque ela acaba até mostrando um pouquinho da natureza do ser humano. Olha só, a insatisfação é sempre um fator antissocial, é sempre motivo de angústia e tensão individual e social. Uma pessoa, ela sempre ganha ou perde determinada coisa. O aluno que chega, por exemplo, em sala de aula e ele consegue responder a chamada, ele ganhou a presença e ficou feliz. O aluno que se atrasou 2 minutos, perdeu a chamada, ele não está feliz, ele ficou insatisfeito, tá? E essa insatisfação sempre gera uma pequena angústia ou tensão. Imagina, por exemplo, aquele professor que ainda não jogou nenhuma nota no portal, não jogou nenhuma falta, nada. Você entra lá, não encontra nenhuma falta, meu Deus, eu estou estourando de falta, não estou. Isso vai gerando uma tensão, uma angústia dentro de você, e isso com certeza pode se transformar num conflito posteriormente. Você vai chegar para o professor e vai falar para ele assim: professor, cadê as faltas? Meu Deus do céu, onde elas estão? O professor fala: não sei ainda, mas ele vira para você e fala assim: você quase reprovou já de falta, hein? Se faltar mais um dia já era, DP. Fala: mas professor, como não está no portal ainda, o senhor não lançou? Ou seja, qualquer situação que gere uma angústia ou tensão, ela pode se transformar num conflito social. Nenhum ser humano, olha que interessante isso, nenhum ser humano ele sofre angústia e aquela angústia se encerra nele mesmo. De alguma forma ele tem que extravasar, de alguma forma ele tem que jogar aquela angústia ou para o meio ou para outras pessoas. Tudo bem? Então olha só, todas as vezes em que houver uma angústia, uma insatisfação, a probabilidade disso se transformar num conflito é enorme. Você pode perceber que as pessoas que são mais inconformadas, mais negativistas, são aquelas que mais geram conflitos. Enquanto aquelas pessoas que são consideradas como mais positivas, elas têm outros meios de liberar
essa angústia ou de resolver essa tensão. Ou elas praticam atividade física, ou elas sabem conversar e ouvir outros pontos de vista. Então, vem muito da natureza humana os conflitos por as pessoas, elas próprias, não saberem como resolver, como liberar essa tensão e essa angústia. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre nós tínhamos a figura do Estado como um grande solucionador de todos os problemas. No passado, quando não se tinha essa figura forte do Estado para a solução dos conflitos, em relação ao próprio surgimento da humanidade, né, e as conquistas que ela obteve, lá no passado, nós tínhamos que, por nós próprios, por nós mesmos, resolver os nossos problemas. O ser humano, como eu falei para vocês, ele é um pouco egoísta, né? Ele é um pouco mimado. Ele tem aquele ímpeto individualista. E os seres humanos antigamente usavam da autotutela para a solução dos seus conflitos. Eles se utilizavam da autotutela para a solução dos conflitos. Não existia lei. Onde não existe lei, o que prevalece? Prevalece sempre a vontade de alguém. Seja pela força, seja pela influência, seja por alguma forma de domínio que essa pessoa tenha em relação às outras pessoas. Eu não gosto muito de quando a gente pega esses livros de TGP e encontra falando que no passado quem resolvia os conflitos de interesse era o mais forte. Nem sempre, né? Porque lá no passado também já existiam seres mais influentes em relação a outros seres. E não era só pela força, não. Atributos físicos, beleza, um certo padrão de comportamento, etc. Isso também já servia como forma de convencer outras pessoas das suas vontades. O ser humano, ele não se impõe só pela força, ele se impõe também por outros atributos. Sabe aquela história de às vezes você encontrar com alguém na rua e falar: nossa, é a primeira vez que eu vi fulano ou fulana, fui com a cara daquela pessoa. Se você foi com a cara daquela pessoa, de certa forma aquele desconhecido já ganhou uma abertura para se comunicar ou para se relacionar com você. Ao passo que o contrário também é possível. Você conhece uma pessoa pela primeira vez e ela fala para você assim: oi. Sabe aquele oi torto? Aquele oi esquisito? Você fala: credo, que pessoa nojenta. Você nunca mais vai enxergar aquela pessoa como uma pessoa simpática. Pelo seguinte, porque no passado a autotutela, ela significava que quem tinha o problema, quem tinha a angústia, quem tinha a tensão, essa pessoa por si própria resolvia essas situações. E essa solução, ela acabava sendo, no mais das vezes, uma espécie de vingança privada. Aquele que ficou insatisfeito, para satisfazer as suas vontades básicas, se volta contra aquele opositor para conseguir aquele bem ou aquela determinada situação. Por obviedade, minha gente, esse regime da autotutela, ele não garantia justiça, mas a vitória do mais forte, como eu falei para vocês, do mais esperto, do mais astuto, ou do mais ousado sobre o mais fraco ou o mais tímido. Eu tenho um amigo meu, e esse amigo meu, ele faz engenharia, e eu falo que ele é uma pessoa muito sábia. Porque ele fala assim: o ser humano evolui, ele que é engenheiro, ele fala: a engenharia evolui. Aí ele vira para mim e fala: o direito evolui, mas o ser humano não evolui. Eu falo: mas por que o ser humano não evolui? Ele falou: porque o que acontece hoje em dia continua acontecendo como acontecia há milhares e milhares de anos atrás. Eu falo para ele: mas como assim? Ele fala: aquela máxima da seleção natural ainda continua sendo aplicada até hoje aos seres humanos. Eu falei: mas por quê? Ele falou: é simples. Até hoje, os mais burrinhos, os menos previdentes, aquelas pessoas que ligam menos para a vida, elas acabam sendo as pessoas que mais sofrem ou que acabam perdendo a própria vida. Vamos falar a verdade, a gente tem que concordar com esse rapaz. Ainda hoje, as pessoas que são consideradas mais astutas, mais espertas, mais previdentes, etc., são as pessoas que tendem a dar mais certo ou a ter uma condição de vida, um planejamento um pouco melhor. Você já deve ter ouvido nessas palestras que a gente encontra hoje em dia sobre motivação e etc. Os caras ficam falando o tempo todo em resiliência, resiliência, resiliência. O que é essa história de resiliência? É você, de frente a uma situação que seja difícil na sua vida, você apanha da vida, resolve a situação, mas mesmo assim continua firme e parte para a próxima.
É aquela história de você não desistir nunca. E isso é um pouquinho de seleção natural. Aqueles que não se rendem, eles acabam sendo as pessoas que mais dão certo e que conseguem melhor conviver e sobreviver em sociedade. Tá bom? Antigamente também, meus amigos, aí um pouquinho mais para frente, nós tivemos uma outra forma de solução dos conflitos, que era a autocomposição. E essa autocomposição, ela ainda sobrevive nos dias de hoje. Quando nós falamos da autocomposição, significa que uma das partes, ou ambas as partes, abrem mão de todo o interesse ou de parte desse interesse. Então vamos lá. Quando existe um conflito, eu não tenho a vontade da pessoa A e a vontade da pessoa B. Na autotutela, um deles se sobrepõe, ganha, e o B, por exemplo, perdeu o direito, ou bem uma coisa. Na autocomposição não. Não existe o confronto direto, existe uma tentativa de você chegar a uma solução, ou seja, um acordo, uma composição entre as partes. Então, por exemplo, o A cobra 100 de B. O B fala, 100 eu não posso pagar, eu posso pagar 90. Aí o A fala, puxa, então eu perco 10, e o B resolve a situação dele também pagando 90. Vejam, nesse pequeno exemplo aqui, nesse exemplo bobo, o A abriu mão de um pedacinho do direito dele e o B também abriu mão um pouquinho daquela dívida toda, ou seja, daquela obrigação toda que ele tinha de pagar o 100. Então acabou que houve uma certa composição, um certo acordo entre as partes. E essa autocomposição, meus amigos, ela pode se dar das seguintes maneiras, das seguintes formas. Pode ser que nessa conversa, o A, por exemplo, fala, olha, eu quero que você me pague o 100. Ele olha para a situação de B, B, coitado, B, por exemplo, ele acabou de perder a esposa num acidente de carro, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu praticamente tudo. O A fica com dó e fala, ah, puxa, não precisa me pagar mais esse 100 não, eu desisto do meu crédito. Então, pode ser que a renúncia ao direito seja uma forma também de autocomposição. Você desiste do crédito e resolveu a situação do crédito, por exemplo, tá? E resolveu essa situação. Segunda forma de autocomposição, a submissão. Ou seja, quando há a acolhida da pretensão alheia. Exemplo, o A chega para o B e fala, olha, você me deve 100, por exemplo, tá? Só para melhorar o exemplo. Você me deve 100 desde o ano passado. Atualizando esse valor, agora não é mais 100, tá? É 110, porque o Brasil está em crise. Nós temos que atualizar esse poder de compra do valor. Você aceita poder pagar 110 para mim? O B fala, aceito, realmente, o Brasil está em crise, né? O dinheiro agora tem menos valor de compra do que antigamente, então vou pagar 110. Ou seja, chegaram a uma composição, chegaram a um acordo. Essa é a chamada submissão. O B se submete à vontade do A. E por fim, a transação. A transação acabou sendo o primeiro exemplo que eu dei para vocês, e é o exemplo típico que nós temos da autocomposição. Cada parte abre mão de um pedacinho do seu direito e eles conseguem resolver aquela situação. Tá? Então, hoje em dia, quando nós tentamos de alguma forma mediar, ou até mesmo com a figura de um conciliador, nós por vezes utilizamos algumas dessas técnicas de autocomposição, em especial algumas técnicas para chegar a uma transação, para chegar a uma solução através da transação. Mas o tempo passou e surgiu a chamada figura da arbitragem. O tempo passou mais um pouquinho e surgiu a figura da arbitragem. O que é a arbitragem? A arbitragem nada mais é do que as pessoas começarem a preferir uma outra solução para os seus conflitos, que não essas que nós já vimos. Ou seja, não era a inteligência, não era a força, não era só as duas pessoas negociando entre elas para resolver o conflito. Nós precisávamos agora de uma terceira pessoa essa de confiança de ambas as partes, para que essa terceira pessoa visse a situação de ambas e desse a melhor solução. Você já ouviu aquela história de que quem enxerga de fora uma situação enxerga melhor? Já ouviu isso? Foi a partir dessa noção que surgiu a figura da arbitragem. Sempre quem está de fora não tem as suas angústias, não tem as suas tensões, não está já contaminado por aquela rivalidade entre as partes que estão negociando. Então, o árbitro ele acaba sendo uma pessoa que enxerga de fora e enxerga outros fatores que podem fazer surgir a solução para aquele determinado conflito. Tá? Então, vejam que a figura da arbitragem
surgiu lá no passado. Se você pega, por exemplo, o direito canônico ou até mesmo o direito religioso, em várias religiões, quem resolvia o problema das pessoas, quem resolvia o problema dos povos, eram os sacerdotes. Ou então em comunidades tribais, silvícolas e etc., quem resolvia esse problema era sempre a pessoa, ou eram as pessoas, ou o conselho de anciãos daquela determinada comunidade. Essas pessoas elas eram consideradas mais sábias, mais vividas, e por isso elas tinham condições de enxergar melhor os conflitos e propor uma determinada solução. Acontece que o cumprimento da decisão arbitral continuava dependendo de uma imposição violenta. Por exemplo, eu tenho um problema com o nosso coordenador do curso, professor Bruno. A gente conhece o professor Surrel. Então a gente fala, Surrel, Bruno e eu temos um problema, né, Bruno? Bruno fala, é verdade. E a gente resolveu escolher você para ser o árbitro para resolver esse nosso problema. Lá no passado, se o Surrel, por exemplo, falasse, Bruno, o Antônio tem razão, paga para o Antônio a quantia que você deve para ele. Se o Surrel falasse isso, a gente não tinha uma forma de impor, de fazer valer a decisão do Surrel. Então nós precisávamos aprimorar o instituto da arbitragem para que essa decisão do árbitro ela valesse mais e ela tivesse como resolver os conflitos de interesse. Vamos dar uma olhadinha do que aconteceu na história para a gente chegar a esses modelos de solução dos conflitos de interesse. Lá no direito romano, meus amigos, o Estado ele começou a participar da solução dos conflitos na figura do pretor, que acabou exercendo função de iudex, ou seja, uma pessoa que tinha uma função de juízo e para o juízo responder, resolver aqueles conflitos de interesse. Depois disso, o Estado começou a perceber que a arbitragem ela solucionava várias situações, ela resolvia vários conflitos, que às vezes eles se estendiam, causavam morte, etc. Então o Estado falou, para preservar a convivência harmônica do meu povo, eu vou começar a obrigar que um árbitro ele resolva as situações de briga, de litigância que existam entre as partes. Já no século III, chamado período arcaico e clássico, começou a aparecer a chamada cognição extraordinária, ou cognitio extra ordinem, e daí surge o chamado conceito de jurisdição. O que é jurisdição? O Estado viu que deu tão certo, mas deu tão certo ele resolver os conflitos, que ele agora se autoproclama como o grande solucionador dos conflitos, e agora basta ao Estado criar as regras corretas para que ele possa resolver esses conflitos. Daí surgem as figuras dos juízes para a substituição das vontades das partes, e o Estado passa a proibir a autodefesa, a autotutela. O que eu quero que você enxergue nesse momento? Eu quero que você enxergue o seguinte, nós começamos a estudar, como forma de solução dos conflitos de interesse, a autotutela. Lembra disso? Aí depois a gente começou a estudar a autocomposição. E depois o Estado percebeu que ele poderia, de certa forma, usar a arbitragem para solucionar os conflitos de interesse. Percebam que à medida que eu fui contando essa historinha, de forma despropositada, parece que a responsabilidade pela solução dos conflitos cada vez mais foi saindo das nossas mãos e foi ficando na mão de um terceiro ente, de uma terceira pessoa. Olha que interessante isso. Significa que nós teremos uma qualidade de vida um pouco maior. E sabe o que o Estado falou? Se a primeira forma de solução dos conflitos de interesse, a autotutela, era mais gravosa, a mais violenta, que trazia mais prejuízo, agora eu vou proibir essa primeira forma de solução dos conflitos de interesse. Então olha qual que é a tendência. À medida em que o Estado ele vai criando outras formas de solução, ele vai extinguindo, ele vai tirando as formas mais antigas e mais primitivas de solução de conflitos de interesse que a sociedade tinha. É como se nós fôssemos evoluindo no aspecto das técnicas, das formas de solução de conflitos de interesse que pertencem ao Estado, e nós vamos abrindo mão daquelas técnicas, daquelas formas que eram mais violentas e prejudiciais à nossa convivência em sociedade. Então o que eu quero que você enxergue é que é um movimento constante de evolução, e à medida em que o Estado progride, nós vamos abolindo as formas mais, entre aspas, animalescas e que dependem do instinto humano para a solução desses conflitos. Tudo bem?
Hoje em dia, então, já que o Estado ele assume essa função de solução dos conflitos de interesse, eu posso exercer a autodefesa, eu posso resolver pelas minhas próprias mãos os meus problemas, criando eu uma lei própria e impondo ela a outra pessoa? Não posso. Não posso, até porque essa situação é crime. Exercício arbitrário das próprias razões. Está lá no artigo 345 do nosso Código Penal. Olha só o artigo 345 do Código Penal. Chama-se exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena: detenção de 15 dias ao mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Tá bom? Então olha que interessante. O Estado ele proíbe que você resolva o seu problema com as próprias mãos, mesmo que você tenha razão, mesmo que você esteja certo. Exemplo, vou te dar um exemplo idiota, mas ele serve para você entender. Imagine que um sujeito, você tenha uma filha e um sujeito estuprou a sua filha. Você sabe que ele vai ser processado pelo Estado, condenado, com certeza vai ser preso e vai cumprir essa pena de prisão. Você olha e fala: puxa, mas até o Estado processar, condenar, ele cumprir a pena, vai demorar muito tempo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Código Penal, vou dar uma olhadinha em qual seria a pena que ele cumpriria, eu vou fazer as vezes do juiz, eu vou aplicar o critério trifásico, eu vou aplicar a pena, por exemplo, 12 anos de reclusão. Não tem problema, tem um quartinho lá nos fundos de casa, eu prendo ele lá por 12 anos, dou comida para ele todos os dias, deixo ele tomar um banho de sol por 1 hora, sair, dar um passeio e depois ele volta para lá e fica preso o resto do período. Eu posso fazer isso? Eu não posso, gente. Embora você tenha vontade, e embora seja legítima essa situação que vai restringir a liberdade daquela pessoa que cometeu o crime, eu, particular, eu não tenho esse poder, eu não posso fazer valer as minhas prerrogativas. O Estado, ele que tem que fazer valer essas prerrogativas. A mesma coisa, agora na esfera civil. Imagine que uma pessoa deva para você 50 mil reais, e você sabe que aquela pessoa tem um carro de 50 mil reais. Você chega lá, na casa da pessoa, mete o pé na porta, fala para ela: dá a chave do carro, passa o carro, dá a chave, é meu. Você pega o carro e vai embora. Você pode fazer isso? O que é isso? Está parecendo furto, para não falar até mesmo em roubo, dependendo da situação, né? Dependendo da violência empregada e tudo mais. Você fala: meu Deus, eu não posso fazer isso? Não pode. Você tem que procurar um processo civil para isso, que vai culminar com uma execução. Se ele não tiver dinheiro para te pagar, daí o carro vai ser objeto da execução e o carro vai saldar aquela dívida de 50 mil reais. Tá? Então quem faz isso? O Estado. Não é você pela sua própria vontade. Se você fizer, você comete crime de exercício arbitrário das próprias razões. Tá bom, meus amigos? Beleza? E atualmente? Atualmente, nós temos, portanto, olha que bonito, o nosso Supremo Tribunal Federal, nós temos a figura do Estado juiz, que ele tem que impor a vontade do Estado, ou seja, da lei, para solucionar o caso concreto, e se isso não for suficiente, o Estado procede à execução. Então vamos lá? O Estado aplica a lei, se as pessoas não cumprem com a decisão judicial, nós temos um processo de execução. Executa-se essa vontade do Estado. Você sabe que essa estrutura aqui da jurisdição é uma estrutura clássica, não é? Em que nós temos a chamada... Como é que chama mesmo? Alguém lembra do nome dessa estrutura aqui de 3 entes? Juiz, autor e réu? Alguém lembra? Vocês estão muito quietinhos hoje. Alguém lembra do nome? Alguém se lembra do nome? Eu tenho essa estrutura aqui normalmente quando eu tenho a formação de um processo, não é? Você se lembra que processo, lembra dessa expressão em latim? Olha só, processum est actum, lembra disso? Não lembra disso? Não lembra? Não lembra disso? Cadê o apagador? Só pegar o apagador aqui. Processo est actum trium personarum, não lembra disso?
Lembra mais ou menos disso? Processo est actum trium personarum. Lembra disso? Processo est actum trium personarum, ou seja, o processo nada mais é do que um ato de 3 pessoas, aquele que envolve o juiz, que representa a jurisdição, e os conflitantes, autor e réu, os litigantes. Lembra disso? Então, desde então, ou seja, na atualidade, nós temos a figura de uma relação processual que corresponde ao Estado juiz, aplicando a solução para os litigantes. Essa é a chamada estrutura moderna da jurisdição. E jurisdição nada mais é, você já estudou, é o poder que o Estado tem nessa relação de 3 pessoas de dizer, ou seja, de aplicar o direito, ou seja, de aplicar a lei adequada para a solução daquele determinado conflito de interesse. Continuando um pouquinho, vamos falar então de jurisdição. Jurisdição, ela nada mais é do que o chamado poder / dever do Estado de solucionar os conflitos de interesse. E o Estado impõe a sua decisão. A jurisdição, isso você tem que anotar porque isso costuma cair normalmente em perguntinhas da prova, tá? A jurisdição ela tem 2 escopos. Ela tem um primeiro escopo que é chamado escopo mediato da jurisdição. O que é algo mediato? Mediato é que não vai acontecer agora, tem uma distância entre você e esse algo. Qual que é o escopo mediato da jurisdição? O escopo mediato é a chamada paz social, é a pacificação social. Então, para que existe o Estado? Para que existem as leis? Para que existe o juiz? Para que a sociedade atinja uma situação de paz social. Nesse momento, eu preciso que nós voltemos ao começo da aula. Lembra daquela citação que eu coloquei aqui no cantinho, falando que só existem as formas de solução para harmonizar a sociedade, blá blá blá? Então nós criamos tudo isso, demos essa volta toda para mais uma vez alcançarmos o quê? A paz social. Então a jurisdição ela tem como finalidade mais distante, ou seja, a situação a qual nós pretendemos chegar, nós temos como finalidade a paz social, ou seja, que as pessoas saibam quais são os seus deveres, quais são as suas funções e elas evitem os conflitos ao máximo. Mas, enquanto não chegamos a isso, nós temos o chamado escopo imediato da jurisdição, que é ir resolvendo os conflitos de interesse que existem agora. Tá? Então, imediato é de agora. Enquanto isso, nós temos que solucionar os conflitos de interesse para alcançarmos a chamada pacificação social. E aí entra a teoria geral do processo. Né? Nessa história toda começa a surgir um estudo autônomo da disciplina chamada teoria geral do processo. E eu lhes pergunto, afinal, para que existem então as leis processuais? Porque eu já tenho o Código Civil falando o que eu posso e não posso fazer. Eu já tenho o Código Penal dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Para que eu preciso de processo? Processo civil, processo penal, para que eu preciso dessas leis processuais? Ora, meus amigos, essas leis processuais, elas servem para que nós alcancemos mais justiça na solução dos conflitos de interesse. E o que significa buscar mais justiça para a solução dos conflitos de interesse? Não basta que as pessoas saibam o que elas podem ou não podem fazer. Muito além disso, essas pessoas, elas precisam sentir-se justiçadas no momento em que exercem as suas alegações ou as suas defesas. E o que diz qual será a justiça e qual será a forma de eu me manifestar? O que diz são as normas, são as leis processuais. Então, para que serve lei processual? Anotem no seu caderno. Para conferir mais justiça à solução dos conflitos. Para isso que existem as chamadas leis processuais. Tá ok? Continuando um pouquinho, nós sabemos que o processo ele é considerado como algo formal. Antônio, por que o processo ele é considerado como algo formal? É simples, porque o processo ele sempre tem uma determinada forma, ele sempre tem um determinado curso, ele sempre tem determinados atos que acontecem de forma ordenada para que você tenha uma manifestação do Estado. Vou te explicar melhor isso daqui. Alguém aqui sabe a diferença entre processo e procedimento? Tivemos uma sequência ordenada de atos e um é
sequência ordenada de atos. De atos. Mas, enfim, qual é qual então? O procedimento é usado para chegar no processo. Isso. Tudo quanto é ento, normalmente, né? Imento, ento, significa alguma estrutura, alguma coisa lógica. Tá? Quando eu falo, o aluno chegou ao entendimento, olha que interessante, significa que ele organizou as faculdades mentais dele. Vou usar outra palavra para te ajudar. Ele organizou os processos mentais dele e teve uma solução, chegou à luz, ou seja, ao entendimento. Entendimento, então, foi a organização de processos mentais para que ele conseguisse chegar a uma clarificação daquele processo todo, entendeu? Então, olha só, procedimento, nós temos procedimento sumário, ordinário, etc. Procedimento é um conjunto de atos ordenados para que eu consiga uma decisão do Estado. Ao passo que processo é o conjunto de todos os atos processuais, ainda que fora de ordem. A figura que eu gosto que você enxerga é a seguinte: imagina que em cima dessa mesa aqui, eu tenho uma caixa cheia de papeizinhos, e nessa caixa, cada papelzinho tem um nome. O primeiro papelzinho está escrito assim: prova documental, prova pericial, decisão interlocutória, sentença e assim por diante. Tem vários papeizinhos dentro dessa caixa. Da forma como esses papeizinhos estão, eu pego essa caixa e ainda dou uma embaralhada boa nela. Se eu te pedisse, dê um nome para essa caixa, que nome você daria para essa caixa? Processo. E agora eu chamo um aluno e falo para ele assim: olha, você vai pegar cada um desses papeizinhos e vai tentar colocar agora esses papeizinhos em ordem, seguindo uma ordem lógica. Essa fileira que você vai fazer de papeizinhos aqui, como que ela se chama? Procedimento. Se eu, porventura, inverter a ordem no procedimento, eu consigo chegar a uma sentença, uma decisão final do juiz? Eu consigo. Eu preciso seguir aquela ordem lógica para que o Estado aplique a decisão, para que a jurisdição se torne efetiva. Então, olha que interessante, para que serve o processo? Para que serve essa formalidade toda do processo? Para que, através de uma figura de justiça, eu pratique os atos todos numa ordem correta, para que o juiz veja e fale: nossa, é mesmo, todo mundo participou, todo mundo se defendeu, todo mundo produziu, e agora eu vou decidir, vou resolver esse problema. Então, olha que interessante, essa formalidade do processo, ela não nasce à toa, ela nasce fundamentada na lei, seja a melhor solução possível. Repito, seja a melhor solução possível para todas as partes. Por isso que existe a formalidade do processo. Mas vocês sabem que o ser humano ele tem também uma capacidade enorme, uma capacidade imensa de burocratizar e dificultar procedimentos. Como o professor Márcio Snaur adora brincar e falar, é como se fosse o princípio do alemão, né? O princípio do alemão é o seguinte: se pode complicar, para que facilitar? Essa é a brincadeira que se faz. Se pode complicar, para que facilitar? E o processo ele acaba virando, às vezes, algo absolutamente impraticável. Para quem estudava, por exemplo, o procedimento ordinário antes do novo Código de Processo Civil, você via que algumas situações, algumas coisas que ocorriam, elas eram absolutamente desnecessárias. Então, hoje em dia, qual que é a tendência? De nós facilitarmos aquilo que é absolutamente complicado, aquilo que é absolutamente difícil. Às vezes, vou voltar um slide só para você perceber o seguinte: às vezes, nessa ânsia de nós fazermos justiça para os litigantes, nós acabamos criando algo tão complicado, mas tão complicado, que impede que o juiz dê uma solução definitiva. E aquela história também de que quando tarda uma decisão não há justiça, essa história é absolutamente verdade. Eu gosto de contar uma história de um processo que tem aqui em Lorena. Uma família muito tradicional daqui de Lorena teve o falecimento do patriarca, o patriarca da família foi para o saco, né, empacotou, vestiu um paletó de madeira, bateu as botas e tudo mais, 7 palmos embaixo da terra e etc. Né? Só que ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito patrimônio. A família está, agora no ano de 2016, há exatos 27 anos tentando chegar a um acordo, ou seja, os herdeiros estão há 27 anos tentando chegar a um acordo sobre a partilha, sobre a divisão dos bens.
Faz 27 anos que eles estão tentando dar a destinação desses bens e eles não conseguem. Vou te dar um outro exemplo. Nós temos às vezes processos em que, somando a quantidade de recursos interpostos, nós passamos dos 16 recursos. Eu ainda vou mostrar para vocês, não hoje para não perder muito tempo, talvez em sala de aula e etc., mas no STF, se você fizer uma pesquisa lá sobre decisões, etc., ou até mesmo STJ, enfim, você encontra às vezes assim, embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos infringentes, dos embargos de não sei o que, da apelação de não sei o que lá, ou seja, recurso do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso. Então o que a gente não pode fazer é que essa formalidade excessiva prejudique a celeridade do processo. Tudo bem? Um outro tabu que você tem que quebrar na sua cabeça é o seguinte, a gratuidade, ela também é uma outra característica dessa tendência de facilitar o processo. Antes da Lei 9.099 no Brasil, meus amigos, o que é a Lei 9.099? É a lei do que mesmo? Lei 9.099, do que é mesmo? Vocês estão estudando ela para o concurso do MP. O que é essa lei? 9.099. É a lei dos juizados especiais. Vocês devem ter estudado um pouquinho, alguns artiguinhos pequenos da lei dos juizados especiais. Você sabe que aqui no Brasil, algumas causas que tenham um pequeno valor, elas sofrem uma solução diferenciada por parte do Estado. Você sabe que as causas que não ultrapassem quantos salários mínimos? Vamos lá? Você sabe que as causas que não ultrapassem 40 salários mínimos, elas podem ser resolvidas perante os juizados especiais cíveis estaduais. E as causas que não ultrapassem 60 salários mínimos, elas podem ser resolvidas pelos juizados especiais federais. E daí você deve ter lembrado também da regrinha dos 20 salários mínimos, não é? Antônio, de onde vem essa regrinha dos 20 salários mínimos? Isso daqui você estudou, e você se lembra também de que, se eu vou ao juizado especial e a minha causa não ultrapassar os 20 salários mínimos, eu posso ir pleitear aquele determinado valor sem estar acompanhado do quê? De um advogado. E aí vem a pergunta, pegadinha, hein? Isso é pegadinha mesmo da prova. Quando a lei diz que você pode pleitear aquele valor sem estar acompanhado, sem estar patrocinado por um advogado, significa que você tem ou que você não precisa de capacidade postulatória? Que você tem ou que você não precisa de capacidade postulatória? Isso significa, meus amigos, que a lei, nesse caso, temporariamente para você, ela te atribuiu capacidade postulatória. Você sem capacidade postulatória não cumpre com pressuposto processual. Então preciso da capacidade postulatória. Aí vai a dica para você que está estudando. A mesma coisa também para as outras situações em que, entre aspas, dispensa-se o patrocínio do advogado. HC, habeas corpus. Você sabe que você pode impetrar um HC sozinho, sem advogado. Significa que eu não preciso ter capacidade postulatória? Não. Significa que a lei presumiu naquele caso e deu para você, naquele caso, capacidade postulatória. Tá? Porque o processo, ele não existe, ele não continua sem a capacidade postulatória. Então, nessas situações em que você pode pleitear algo sem advogado, a lei sempre, repito, ela te atribui, ela te dá capacidade postulatória para aquelas determinadas situações. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? E vocês sabem que hoje em dia, né, nós temos como meios alternativos de pacificação social a previsão da conciliação, da mediação e da arbitragem. A arbitragem você encontra na Lei 9.307, ela é uma lei que já não é considerada tão novinha mais, uma lei com praticamente 20 anos, e essa lei ela estipula que algumas situações elas podem ser resolvidas através do árbitro, desde que seja uma situação relacionada ao direito civil, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre esses meios de solução dos conflitos de interesse, para saber se realmente eles deixaram de existir ou se ainda existem resquícios
deles no nosso país. Olha que bonito, olha o que eu achei na internet. Guia de autodefesa para mulheres espertas. Se a mulher, por exemplo, ela sofre algum tipo de abuso por parte do homem, tem aqui um guia de defesa, de autodefesa para mulheres espertas. Mulheres, se vocês sofrerem algum tipo de abuso por um homem, por exemplo, na rua, vocês podem se autodefender? Vocês têm que imediatamente, enquanto estão apanhando de um homem, vocês falam, peraí, ai meu Deus, eu vou ligar para a polícia, não bate, só um minutinho, peraí, não bate não, peraí, já vou chamar a polícia, não bate. Você não pode tentar evitar aquela injusta agressão que é cometida contra você naquele momento. Ué, então, eu posso praticar autotutela? Eu posso praticar autodefesa? A pergunta que eu lhes faço é, pergunta de concurso. Existem resquícios da autotutela e da autodefesa no direito brasileiro, no nosso direito? Existem. E esses resquícios são, por exemplo, o chamado direito de retenção. O que é o direito de retenção? Você vai estudar isso lá no direito civil. Se ambas as partes realizam um acordo, um negócio jurídico, e ambas as partes têm que cumprir com as suas obrigações, se a primeira não cumprir, a segunda não é obrigada a prestar o serviço também a cumprir com a obrigação. Ela pode deixar, ela pode reter consigo aquela coisa, aquele bem, ou não praticar aquele ato, até que a primeira parte cumpra com aquela obrigação. Esse é o chamado direito de retenção. Exemplo, você me dá o seu carro que eu te dou a minha moto. Enquanto você não me der o seu carro, eu vou reter a moto, eu continuo com a moto. Tá bom? Direito de retenção. A grosso modo, é isso. Nós temos também a possibilidade do chamado desforço imediato. O que é o desforço imediato? O desforço imediato, você fala, olha, está lá no Código Civil. Esse desforço imediato, ele surge naquela situação em que a pessoa ela está perdendo a posse, e inclusive tem uma outra situação para quando ela está perdendo a propriedade. O exemplo que eu gosto de dar é aquela situação em que você tem a posse de uma casa e alguma pessoa quer invadir a sua casa, quer tirar você dali, eu posso praticar o desforço imediato, ou seja, eu me mantenho na posse daquela coisa, tá bom? Direito de cortar raízes e ramos de árvores limítrofes. Isso daqui você estuda lá em Direito das Coisas, normalmente no 5º ano da faculdade, no último semestre, e o 5º ano estudou hoje de manhã comigo isso. Se você estivesse no 5º ano, eu dou aula para eles de Direito das Coisas, vocês teriam visto exatamente o artigo 1283 do Código Civil. O que é essa regrinha aqui, direito de cortar raízes e ramos de árvores limítrofes? Imagine você, aqui a gente está fazendo uma vista aérea, tá, de um terreno. Aqui a gente tem o terreno A e o terreno B. E nesse muro aqui no meio, eu tenho uma árvore. Essa árvore é considerada árvore limítrofe, ela está bem no meio da divisão do terreno. Essa árvore ela tem raiz tanto do lado de cá quanto do lado de lá. E essa árvore também tem a sua copa, não tem? Não tem a copa da árvore? Tem a copa. Imagina que eu moro aqui do lado A, eu seja o proprietário aqui do lado A, do terreno A. Será que eu posso, querendo, cortar tanto as raízes quanto a copada da árvore que alcançar, que atingir o meu terreno? Será que eu posso fazer isso? Posso? Sem comunicar ao vizinho? Sem pedir a autorização dele? Será que eu posso? Posso. É isso que te autoriza o Código Civil. Você, por si próprio, sem compor, sem pedir, sem nada, você tem esse direito de cortar tanto as raízes quanto ramos de árvores limítrofes que acabam alcançando o seu lado do terreno. Tá bom? Outra coisinha, aos que, embora crimes praticados em legítima defesa ou estado de necessidade, aí lá do direito penal. Você sabe, você estudou também estado de defesa, perdão, legítima defesa, estado de necessidade, são situações que autorizam você, através da autotutela, da autodefesa, repelir aquela injusta agressão e não são consideradas como crimes. Olha que interessante, essas exceções então, esses resquícios de autotutela, eles não se configuram como exercício arbitrário das próprias razões, tá bom? Não são considerados como crimes. Vamos falar um pouquinho agora do exemplo da autocomposição, né? A autocomposição, por exemplo, ela é praticada, ela é muito realizada quando nós temos conciliação. Os chamados direitos indisponíveis,
eles não podem ser objeto, jamais, tá? Eles não podem ser objeto, jamais, de uma tentativa de conciliação, tá? Então, se o interesse, se o direito ele é disponível, nós podemos aplicar aquelas três possibilidades de solução do conflito, ou a transação, ou a submissão, ou a desistência, tá? Então, no Brasil, a conciliação, ela se dá normalmente ou pela transação, ou pela submissão, ou pela desistência. Repito, principalmente pela transação, tá joia? Para a gente fechar essa parte das soluções dos conflitos, essa parte é super importante. A gente tem que falar sobre a arbitragem no Brasil, como que se fixa, como que se dá a arbitragem no Brasil. No Brasil, isso eu quero que você anote aí no seu material, anote no seu caderno, a arbitragem ela pode se dar em regra de duas formas. Ela pode se dar em regra de duas formas. A fixação da arbitragem, ela pode se dar de duas formas. Ou através da chamada cláusula compromissória, ou através do compromisso arbitral. Antônio, o que é cláusula compromissória e o que é compromisso arbitral? Meus amigos, é simples, tá? Presta bastante atenção aqui no quadro. Olha só. Cláusula compromissória, vou anotar aqui para você, ó. Cláusula compromissória, ela é uma cláusula acessória, num contrato. Ela é uma cláusula acessória num contrato, num CT principal. Antônio, como assim uma cláusula acessória num contrato principal? Exemplo, imagine que qual professor tem cara aqui na faculdade, qual professor aqui na faculdade tem cara de que queira vender uma casa avaliada em R$700 mil para outro professor? Que professor que tem cara de ter dinheiro, assim, um cara bilionário, trilhardário, tem cara de ser rico pra caramba, tem dinheiro sobrando em tudo quanto é lugar? Quem? Surrell, né? Professor Surrell Salim, né? Professor Surrell Salim. Professor Surrell, inclusive, diga-se de passagem, um abraço para o Surrell, está sendo gravado, com certeza alguém vai mostrar isso para ele depois, né? Professor Surrell, que ele comprou lustres de cristal para colocar no banheiro, nos banheiros da casa dele. Então, quem for à casa do professor Surrell, no banheiro do professor Surrell, além de ser um banheiro todo dourado, desconfio que algumas peças sejam de ouro, é sério, tá? Ele tem também lustres de cristal no banheiro. Quando você acha que sua vida está, desculpa, uma merda, lembre-se do banheiro do professor Surrell, realmente está. Porque no seu banheiro com certeza não tem lustre de cristal, e no banheiro do professor Surrell tem lustre de cristal, né? Professor Surrell, então, vai vender uma casa de R$700 mil para quem? Vai realizar um negócio jurídico com quem? Quem vai comprar? Chacon, professor Chacon, tá? Então, olha só, Surrell, ele vai vender uma casa para o Chacon. Esse contrato aqui é um contrato do quê? Ele é um compromisso de compra e venda, tá? É um contratinho em que eu realizo a compra e faço a venda desse determinado imóvel. E o Surrell é meu amigo, o professor Chacon também é meu amigo, e dentro desse contrato de compra e venda, uma das cláusulas que eles colocam é a seguinte: se houver qualquer problema, qualquer divergência acerca da resolução do presente contrato, fica eleito Antônio Sávio da Silva Pinto, portador da RG tal, blá, 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 como árbitro capaz de proferir decisão arbitral para solucionar a eventual questão que surja. Entendeu? Então, dentro de um contrato, o contrato era para quê? O contrato era principal do quê? Para uma compra e venda. Eu coloquei uma cláusulazinha que estipulou a arbitragem caso esse contrato dê errado. Então, isso é cláusula compromissória. Tudo bem? Isso daqui é muito comum, ou seja, a estipulação de cláusula compromissória, ela é muito comum na iniciativa privada, principalmente quando a gente está falando de empresas comprando materiais dos seus fornecedores. É muito mais rápido que um árbitro seja escolhido e profira a solução do que eles pegarem aquele contrato,
levarem para o Poder Judiciário, esperarem uma decisão, executarem e dar muito mais trabalho. Tá? Então, por isso que na iniciativa privada, por vezes, prefere-se a estipulação de cláusula compromissória ao invés de deixar em branco e não colocar nada no contrato. Tá joia? Mas também nós podemos fixar um árbitro, fixar a arbitragem através do compromisso arbitral. O que é o compromisso arbitral? Meus amigos, o compromisso, anotem no seu caderno, olha só, o compromisso arbitral, ele é um contrato inteirinho que serve só para fixar a arbitragem. Ele é um contrato inteirinho que só serve para fixar a arbitragem. Entendeu a diferença? No primeiro eu tinha uma cláusula dentro de um outro contratinho. Já o compromisso arbitral não. Ele é um contrato feito inteirinho só para fixar, para estipular a figura do árbitro. Professor Surrell e Chacon, por exemplo, eles poderiam ter acordado o seguinte, eles poderiam ter falado o seguinte: olha, nesse contrato não vai ter nada, mas eles percebem que no futuro pode existir alguma controvérsia na execução do contrato. Sabe o que eles podem fazer? Fazer um compromisso arbitral. Fala, olha, Surrell, vamos fazer um compromisso, parece que a gente não vai se entender, vamos já nomear alguém, se o negócio piorar, já está nomeado fulano de tal para ser o nosso árbitro, beleza? Beleza, então eles fazem o chamado compromisso arbitral, tá joia? Nós vimos que a arbitragem só pode versar sobre direitos disponíveis. Será que é possível eu fixar uma cláusula compromissória num contrato de adesão? Será que eu posso fazer cláusula compromissória num contrato de adesão? O que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele contrato que vem pronto para você assinar. Você não negocia as cláusulas do contrato com a outra parte. Por exemplo, quando você vai abrir uma conta no banco, quando você vai adquirir serviços de telefonia de alguma operadora de celular, você negocia a cláusula de contrato? Não negocia. Eles simplesmente dão um contrato, você assina ali embaixo e acabou. Isso é um contrato de adesão. Aqueles contratos em que você, uma das partes contratadas, relacionadas ao contrato, você, uma das partes, não negocia as cláusulas. E aí vem a pergunta: imagine que você tenha lá pego um contrato da TIM, e você olhou lá, uma das cláusulas que a gente tinha, estava escrito assim: escolhe-se como árbitro, caso haja controvérsia, fala um nome esquisito de pessoa que você não conhece. Fala um nome esquisito. Você acha um nome esquisito? Você viu um nome esquisito? Como é que é? Não, mas eu aposto que não tem. Hoje, quer dizer, anteontem, foi perto de quarta-feira de manhã. Quarta de manhã, conversando com aquela mocinha da sala dos professores, que fica com a lista, ela falou que teve no pronto atendimento aqui de Lorena, e uma colega dela era quem fazia o atendimento. E a colega dela chamou ela no cantinho: vem cá para você ver o nome do menino, olha que nome diferente. Sabe como é que era o nome do menino? De verdade, mesmo sem brincadeira, o nome do menino era isso daqui, ó. Mora perto da sua casa? O Deus é 10 mora perto da sua casa? Que beleza! Então você está bem acompanhada, né? Deus é 10, olha o nome do menino, Deus é 10. Aí você pegou aquele contrato lá da TIM e falou: nomeia-se como árbitro Deus é 10. Deus é 10? Aí apareceu alguém e fala: mora perto de casa. Ah, então já conheço, Deus é 10. Então já sei quem que é. Não, mas olhando assim você fala: quem que é esse? E eu te pergunto: até onde eu te contei essa historinha? Eu posso estipular cláusula compromissória em contrato de adesão? Não, por quê? Porque a figura do árbitro, ela não tem que ser escolhida por consenso das partes? Lembra que a gente falou que era uma pessoa de confiança das partes? Você conhece Deus é 10? Você não pode falar, tá? Você não pode falar, você conhece. Vocês conhecem Deus é 10? Não. Então eu posso ter cláusula compromissória em contrato de adesão? Presta atenção, ó. Em regra, não. Mas Antônio, se em regra não, significa que eu posso ter exceção. Posso? Posso. Qual que seria a exceção? Seria a seguinte: imagine que esse contrato aqui, ó, esse contrato seja um contrato de adesão. Vou aproveitar esse desenho aqui, tá? Imagine que esse contrato aqui, ó, seja um contrato de adesão. Aqui você está contratando, por exemplo, serviços bancários. E quando você foi ver lá, já estava colocado o nome do árbitro.
Ao final do contrato, você tem que assinar o contrato mesmo, né, com a pessoa que contratou o serviço, mas sabe como que você pode concordar e ratificar essa cláusula compromissória? Se você, além de assinar ao final do contrato, assinar também ao lado da cláusula compromissória. Significa que você concorda com a nomeação daquela pessoa para ser árbitra. Entendeu? Se eu assino só ao final do contrato, a cláusula compromissória não vale, é inválido. Mas se eu assino ao final do contrato e ao lado da cláusula compromissória, eu concordei com a nomeação daquela pessoa como árbitro. Então está escrito lá, Deus é 10, e você assinou ao lado, Deus é 10. Assinou, você concordou com a nomeação daquele rapaz como sendo o seu árbitro. Tá bom? Continuando então, as partes, elas têm que ter capacidade para elas poderem estabelecer a arbitragem. Além disso, a sentença arbitral ela vale como uma sentença de juiz, tanto que não é preciso que o juiz homologue, ou seja, confirme aquela decisão arbitral. A sentença arbitral, ela vale, repito, como se decisão judicial fosse, por isso que ela é executada diretamente. Eu não preciso promover uma ação ordinária para discutir a sentença arbitral, não. Eu simplesmente passo para a execução daquela determinada sentença. Uma outra característica bacana da arbitragem é que, se por acaso os requisitos anteriores não forem cumpridos, daí sim eu posso acionar o Poder Judiciário. Por exemplo, olha, eu não escolhi esse árbitro não, só uma parte escolheu. Ou então, olha, a gente está tratando aqui de um direito indisponível. O árbitro não poderia ter proferido sentença. Então, deu qualquer problema, deu qualquer chabu, não cumpriu com os requisitos anteriores, daí sim você corre para o Poder Judiciário e desconstitui aquela sentença arbitral que é ilegal. Tá joia? Como que eu faço para executar a sentença arbitral? Eu executo sentença arbitral pelo procedimento. Então você pega o nosso Código de Processo Civil e usa o procedimento da execução para executar a sentença arbitral. Inclusive, olha que interessante, sentença arbitral estrangeira, ela pode também ser executada aqui no nosso país. Tá? Então, isso, sentença arbitral estrangeira, ela pode ser executada no nosso país. Tudo bem, gente? Dúvidas sobre a arbitragem? Tranquilinhos? Vamos falar um pouquinho agora sobre funções do Estado. A gente termina essa parte de soluções dos conflitos. Vamos falar um pouquinho sobre funções do Estado. Se você abre a Constituição Federal lá no artigo 1º e no artigo 18, você encontra aqui o nosso Brasil, né? É uma república federativa formada pela união indissolúvel do quê? Estados membros, municípios, União e Distrito Federal, não é? E cada um desses entes, seja a União, os Estados membros, o Distrito Federal, cada um desses entes tem de alguma forma reflexo das funções que são exercidas pelo Estado. O Estado ele tem 3 grandes funções. Nosso Estado ele adota a teoria da tripartição de poderes de quem mesmo? Montesquieu, né? Mas ele já adotou a chamada quadripartição de poderes na época do Brasil Imperial, que foi criada por Benjamin Constant, escreve Constanti, né? Mas se lê Benjamin Constant. Tá? Já teve quadripartição. Além desses 3 poderes, a gente tinha o 4º poder, que era o poder moderador, que era exercido com exclusividade pelo imperador. Mas, desde quando o Brasil se tornou uma república, nós mandamos embora a família imperial, acabou a monarquia, nós ficamos só com esses 3 poderes. Você sabe que o poder executivo, em regra, administra, o poder legislativo cria as leis e o poder judiciário aplica essas leis. Cada um desses poderes tem a função típica, que é essa que está aqui em verdinho para vocês, e tem também as suas funções atípicas. Não é porque o poder legislativo cria as leis que ele também não se auto-administra, que ele se autogere, que ele não tem, entre aspas, uma certa função executiva. Não é porque o Poder Judiciário aplica as leis que ele também não pode fazer um pouquinho um trabalho legislativo e executivo. Exemplo, pensa no fórum. Quem que é o presidente do fórum? Quem manda comprar caneta, papel, café para fazer, lacote de café para fazer cafezinho à tarde, etc. Quem manda comprar?
É o juiz-presidente. Então o juiz-presidente ele administra também o fórum. E pensa, por exemplo, nos tribunais. Os tribunais, TJ de São Paulo, ele não tem o seu regimento interno, não tem as suas leis internas, então ele também legisla. O Poder Judiciário cria os próprios regimentos, os seus próprios regulamentos. Ou seja, administrar-se e regular-se são funções atípicas do Poder Judiciário. Da mesma forma, as outras funções também têm a função típica e as suas funções atípicas. Beleza? Feita essa observação, a gente começa a falar agora da diferença entre direito processual e direito material. Nós vimos que direito processual, ele nada mais é do que o conjunto de atos criados pelo Estado para que seja aplicada a jurisdição. Foi isso que a gente viu. E o que é direito material? Isso eu quero que você anote, esse conceito eu quero que você anote. Direito material é o conjunto de normas que regulam bens e utilidades da vida. É o conjunto de normas que regulam bens e utilidades da vida. É o conjunto de normas que regulam bens e atividades da vida. Anotou isso? Aí eu falo para você assim. Saiu uma decisão da coordenação do curso de Direito. O professor Bruno Creada enlouqueceu completamente porque hoje ele vai fugir do regime. Hoje ele vai comer bolinha de queijo, vai comer coxinha, vai comer tudo, né? É verdade, gente. Hoje ele vai comer, ele vai sair do regime. Hoje é um dia histórico. Ele está há um mês praticamente, desde quando ele fez os exames, no regime firme, comendo o ovo dele, come os ovinhos dele à tarde, só ovo puro, negócio horrível. Às vezes come com uma areia esquisita lá que vem, chia, sei lá, quinoa, uns negócios estranhos, sabe? Aí ele morde o ovinho, molha o ovinho naquela melequinha lá, naquele pozinho, morde mais um pouquinho, molha de novo o ovinho e fica comendo aquelas porcarias, né? Igual passarinho, né? Ele falou que ser passarinho deve ser entediante, deve ser uma coisa horrível porque não tem gosto de nada, aquela porcaria daquela comida, e o Bruno tá assim. Mas hoje ele vai comer coxinha. E por comer coxinha, ele tá tão feliz, mas ele está tão feliz que ele fez a seguinte declaração: os alunos que porventura tirarem nota abaixo da média, eles automaticamente terão as suas médias subidas para 6. Olha que bonito, olha que fantástico. Os alunos que tirarem nota 1, por exemplo, o que vai acontecer? Eles vão ter as suas médias subidas automaticamente para 6. Fala, beleza, legal, Bruno, fantástica a sua decisão, mas como que eu faço para obter esse benefício? Fala, mas para obter esse benefício, aí tem um caminho todo que você tem que seguir. Qual que é o caminho todo que você tem que seguir? Você precisa, primeiro, ter tido médias positivas acima de 8 nos últimos 3 semestres em todas as disciplinas. Você precisa estar em dia com a mensalidade da faculdade. Você precisa não ter tido nenhuma advertência nesse tempo todo em que você está na faculdade. Ou seja, ele cria os requisitos. Só que um desses requisitos, você acha que esse requisito ele é um pouco estranho. O requisito é assim: você precisa, para obter esse aumento automático na média, você precisa saber falar alemão, latim e Esperanto, que era aquela língua, né, que nasceria para ser a língua oficial, que diria todos os continentes e etc. Né? Esperanto é uma língua morta praticamente. Né? Latim também. Alemão, mais ou menos. Alguém daqui fala alemão? Alguém fala latim? Alguém fala Esperanto? Ou pelo menos já tinha ouvido falar do Esperanto? Né? Então veja, uma regra absolutamente absurda, não é? Será que nesse caso você não está pensando já num instrumento de tentar afastar essa regra absurda para alcançar aquele direito? Se você já começou a pensar em como você vai afastar essa regra absurda, você já percebeu que esse direito material ele tem um empecilho para que você o realize, ou seja, uma utilidade da vida difícil de ser realizada. Então você precisa de um processo, de um meio, de um instrumento
para que você realize, para que você consiga aquele determinado direito, para que você consiga aquela determinada utilidade da vida. Tá? Então, olha só, o direito processual nada mais é do que um instrumento do processo. Sabe como é que os doutrinadores eles costumavam chamar antigamente o direito processual? Eles diziam, abre aspas, o direito processual é o direito material armado para a guerra. Fecha aspas. Repito, o direito processual é o direito material armado para a guerra. Quando você não consegue realizar o direito material, você se arma, pega o direito processual e, desculpa a expressão, vai pro pau. Não é assim que o povo fala? Vou botar ele no pau, vou mover uma ação contra ele. Então significa que você vai usar o direito processual para realizar aquele determinado direito material. Tá bem? Agora, falando um pouquinho sobre o direito processual, a gente tem que falar rapidamente de um princípio, tá? É um princípio transitório. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas. Você já deve ter ouvido falar desse princípio da instrumentalidade das formas. E esse princípio ele é muito simples. Ele diz que nós não podemos enxergar o processo, as normas processuais, como algo absolutamente imutável, ferrenho, intransponível. Se eu conseguir alcançar a finalidade do processo, eu posso aceitar pequenos desvios ou pequenas incorreções nos procedimentos realizados. Exemplo, tipo, eu não anulo o processo por um vício na citação, se o réu, de alguma forma, ele foi notificado, tomou ciência, se defendeu corretamente e o processo continuou. Ah, Antônio, mas o réu não foi citado seguindo todas as regrinhas do Código de Processo Civil. Dane-se. Ele ficou sabendo do processo, conseguiu se defender bem e o processo foi em frente. Então eu ignoro aquele vício, aquele pequeno defeitinho que aconteceu anteriormente. Então eu preciso enxergar o processo como instrumento de realização do direito material, não como empecilho para a realização do direito material. Esse é o espírito do chamado princípio da instrumentalidade das formas. O que a gente precisa estudar também agora rapidamente são as chamadas teorias do direito processual. Nem sempre direito processual e material foram separados. Nós tínhamos no passado a chamada teoria concretista, ou teoria sincretista, ou teoria unitária. O que era essa teoria? Segundo essa teoria, que era defendida lá por Carnelucci, não havia diferença entre direito material e processual. Era tudo a mesma coisa. Traduzindo isso para termos modernos, não existia código penal e código de processo penal. Era uma única coisa, eram codificações penais, acabou. Não existia código civil e código de processo civil. Não existia código penal militar, código de processo penal militar. Eram todas codificações únicas. Eu não tinha essa noção de que direito processual era diferente de direito material. Era tudo uma coisa só. E foi inclusive Carnelucci que trouxe para a gente lá o primeiro conceito de lide, não é? E vamos relembrar aqui rapidamente qual que era o conceito de lide. Lide é um conflito do que mesmo? Lide é um conflito de interesses. Só conflito de interesses? Precisa de alguma coisa a mais, não é? É um conflito de interesses qualificado por uma pretensão que? Resistida. Antônio, se eu paro o conceito aqui, ó, conflito de interesses. Se você saísse na rua aqui agora e visse dois cães brigando na frente da faculdade, você poderia apontar para os dois cachorros e começar a gritar: lide, 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 lide. Isso não é lide. Conflito de interesse pode ser entre seres humanos, pode ser entre animais, ou seja, conflito de interesse existe em qualquer lugar. Mas esse conflito de interesses, ele é qualificado por uma pretensão resistida. O que é essa pretensão resistida? Tem um problema, tem um conflito, mas uma das partes, ou ambas as partes, não querem ceder. E isso diferencia o ser humano do animal. Porque o ser humano, ele não resolve os seus conflitos, ou melhor, ele pode não resolver os seus conflitos imediatamente. Os animais resolvem. Os animais resolvem os seus problemas, os seus conflitos imediatamente. Se tem um cachorro comendo, chega outro cachorro para tomar a comida dele, o osso dele, o que ele faz? Já espantou, vai embora, acabou o conflito. Resolveu. O ser humano não.
Se acontece algo que você não gosta, se há uma tensão, etc., você olha para aquela pessoa, fica com raiva daquela pessoa, vira a cara para ela, quer transformar a vida dela num inferno, vai fazer um monte de coisa, vai dar uma volta enorme para tentar resolver aquela situação. Ou seja, você às vezes não resolve de imediato aquele conflito. Existe uma pretensão resistida. Isso é uma pretensão resistida, tá? Então é um conflito de interesses que tem um plus. Qual que é esse plus? Uma pretensão resistida. E essa resistência, repito, ela é típica do ser humano, tá bom? Com o passar do tempo, o Kiovenda começou a perceber que existia uma certa diferença entre direito processual e material, mas foi na teoria instrumentalista em que nós percebemos que realmente existem normas processuais que não se comunicam num primeiro momento com as normas de direito material. Tá? Então nós tivemos ao todo as chamadas 3 ondas renovatórias do processo, com as suas características. Primeira delas, assistência judiciária aos necessitados. Antigamente tinha-se a cultura de que processo era algo muito caro, né? E só movia processo quem tinha dinheiro. Antes da Lei 9.099 dos juizados especiais, essa era a noção que a gente tinha no Brasil. Antes de ter juizado especial no Brasil, a ideia era de que processo, advogado, etc., é coisa de rico. Porque vamos falar a verdade, quando você move uma ação tem as custas processuais, tem o honorário do advogado, ou seja, tem vários gastos com a propositura daquele processo, não tem? Daquela ação? Não tem? Então, realmente era caro. Agora, quando você tem assistência judiciária, tem juizados especiais, etc., ou seja, o Estado suporta esses gastos, realmente o processo ele sofre uma grande renovação. Segunda causa, interesses supra-individuais. Por exemplo, direito do consumidor, direito ambiental e etc. E também as outras técnicas que a gente tem para a solução dos conflitos de interesse. Conciliação, equidade, justiça mais participativa. Por exemplo, vocês sabem que existem esses mutirões de conciliação que o Poder Judiciário tem feito, vai fazer no final do ano de novo, e etc. Ou seja, vejam que o processo ele acaba tomando uma nova forma, uma nova característica nos momentos atuais. Tudo bem? Indo um pouquinho adiante, vamos começar a falar agora dos chamados princípios do direito processual. E essa parte eu acho que vocês realmente precisam tomar bastante nota, vocês precisam prestar bastante atenção, porque isso daqui costuma ser questão objetiva para a prova de estagiário do MP. O primeiro princípio que a gente vai tratar é o chamado princípio da imparcialidade do juiz. O que é esse princípio da imparcialidade do juiz? Vocês se lembram de que no começo da aula, nós desenhamos aqui no quadro um triângulo. E nós falamos que o processo é um ato de 3 pessoas. Lembra da expressão em latim? Processum ex est actum trium personae. Então, se o juiz ele está entre as partes, significa que o juiz ele não pode, de jeito nenhum, ter interesse naquilo que está sendo objeto do processo, naquilo que está sendo discutido entre as partes. Se ele tiver interesse, ele deve pedir para ausentar-se daquele processo. Ele deve declarar-se ou suspeito ou impedido, dependendo-se da situação. Tá? Então, repito, se o juiz ele tende a ser parcial, ele deve ou considerar-se suspeito ou impedido, dependendo-se da situação. Antônio, o juiz não se declarou de ofício, ou seja, automaticamente impedido ou suspeito. As partes podem suscitar, elas podem alegar a suspeição do juiz? Podem. Tá? Tanto a suspeição quanto o impedimento do juiz. E o juiz, meus amigos, para que ele se mantenha imparcial, ele ganha algumas garantias do Estado. Garantias essas que estão lá no artigo 95 da Constituição. E além das garantias, eles também recebem em contrapartida algumas vedações, algumas atividades que eles não podem praticar. Quais que são as garantias dos magistrados? A primeira delas, vitaliciedade. Lembra disso? Quando o juiz ele é aprovado no concurso, ele toma posse, ele faz o estágio dele, lembra? Aquele estágio probatório, normalmente 2 anos, depois que ele passa pelo estágio probatório, ele se vitalicia. E ele só perde a função dele por sentença judicial transitada em julgado. Segunda garantia, garantia da inamovibilidade. O juiz não será movido sem o seu consentimento.
Se ele está, por exemplo, numa seção judiciária, se ele está numa comarca, ele não será movido dali, senão pela sua vontade, senão pelo seu consentimento. Mas você se lembra que se o interesse público autorizasse, e por maioria do órgão, do tribunal ao que o juiz pertence, ele poderia ser movido para outro local? Então, uma exceção à regrinha da inamovibilidade. E por fim, o princípio a garantia da irredutibilidade do quê? Dos subsídios ou dos vencimentos. O salário do juiz não pode ser diminuído, tá bom? Não pode ser diminuído. Eu não vou nem falar daquela exceção que a gente trata em sala de aula, porque ela não cai na prova do MP. Tá? Quem é meu aluno lá no segundo ano sabe daquela exceçãozinha, não cai na prova do MP, esquece, tá bom? E as vedações também que são trazidas para os juízes, tá bom? Que vedações, por exemplo? O juiz ele não pode receber custas e nem ter participação no processo de nenhum jeito, né? Ele não pode, por exemplo, receber... Lembra que eu falava para vocês, no final do ano o juiz, por exemplo, ele julgou lá uma determinada ação, ao final do processo, a parte ficou feliz, a parte muito simples, foi lá e levou uma galinha assada para o juiz, levou uma garrafa de vinho para o juiz, levou um picolé para o juiz. Ele pode aceitar? Ele não pode, tá? Então, são algumas vedações que os magistrados têm lá no parágrafo único do artigo 95 da nossa Constituição. Próximo princípio é o chamado princípio do juiz natural. É o oposto dos chamados tribunais de exceção, ou tribunais... Você se lembra do outro nome que os tribunais de exceção têm? Tribunais de exceção ou tribunais? Isso, ad hoc. O que é ad em latim? Ad é a mesma coisa que para. E hoc é agora. Então o que é um tribunal ad hoc? É um tribunal que eu criei agora, para agora. Alguém cometeu um crime, não tinha juiz, não tinha nada, eu nomeei, ó, você é juiz, você também vai ser juiz, vem cá julgar. Criou um tribunal agora, para isso, para agora. São os tribunais de exceção. Você deve ter estudado lá o Tribunal de Nuremberg, etc. Enfim, tribunais de exceção que são criados sem a estrutura do Estado, são criados para julgar um fato. Tribunal de exceção se contrapõe ao princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é aquele juiz que atua perante um órgão jurisdicional criado por uma lei fundamental do Estado, no nosso caso pela Constituição Federal, e, uma vez que ele pertence a esse órgão, ele julga de acordo com as regras da sua competência. E aí agora a gente entra num outro conceito aqui embutido também. A gente não vai estudar só a competência isoladamente, a gente estuda o conceito embutido. O que é competência, gente? Competência, você deve ter estudado, abre aspas, competência é a justa medida da jurisdição. Lembra disso? Competência nada mais era do que uma fração, um pedacinho da jurisdição. Você estudou que os membros do Poder Judiciário, eles têm jurisdição. E um pedacinho dessa jurisdição é a sua competência, tá bom? Juiz de Lorena, por exemplo, que atua perante a vara civil, resolvendo questões cíveis, ele tem competência para resolver questões cíveis. Então a competência ela serve para melhorar a prestação jurisdicional. Ela serve para que o juiz ele não precise se manifestar sobre todos os assuntos que são de competência, que são objeto da jurisdição do Poder Judiciário. Então a competência ela serve para facilitar o trabalho do juiz. Mais um princípiozinho que a gente tem que estudar, anota aí no seu caderno. Princípio da igualdade. Ah, como eu amo o princípio da igualdade. Você abre lá a Constituição e lá no artigo 5º, no seu comecinho, lá no caput você encontra: todos são iguais perante a lei. Por que eu coloquei em vermelho para você aqui a expressão perante a lei? Porque todos são iguais aos olhos da lei. Não aos olhos dos servidores públicos, não aos olhos das outras pessoas, todos são considerados iguais aos olhos da lei. Esse princípio da igualdade, quando ele é interpretado e aplicado, ele permite que as partes elas consigam litigar em paridade de armas, tá bom?
E como resultado da interpretação e aplicação do princípio da igualdade, nós falamos muito rapidamente sobre essas espécies de igualdade. Igualdade formal, igualdade proporcional e o princípio do favor rei. Lembra disso? Igualdade formal. Quem lembra? Simplesinho. O que é? Isso, olha só. Princípio da igualdade formal. Você trata todas as pessoas igualmente sem considerar as suas desigualdades, sem as suas distinções. Igualdade proporcional. Na proporcionalidade das desigualdades, eu trato as pessoas de forma igual. E princípio do favor rei. Do favor rei. Ou seja, você dá uma qualificação boa para aquela pessoa, ou seja, em favor dela, quando ela está numa situação de desigualdade processual. Aí você lembra da história lá, indúbio pro réu, ou seja, em favor do réu e assim por diante. Tá bom? São todos desdobramentos do chamado princípio da igualdade. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Vamos falar um pouquinho sobre esse princípio aí, tá? Princípio do contraditório e princípio da ampla defesa. Se eu perguntasse para você assim, distinga contraditório de ampla defesa, como você distinguiria o princípio do contraditório do princípio da ampla defesa? Alguém tem alguma ideia? Não? Então vamos lá. O princípio da ampla defesa, ele é considerado maior do que o princípio do contraditório. Porque a ampla defesa, ela envolve todas as formas, de defesa que você tem. Já o princípio do contraditório, ele normalmente é a defesa que você realiza dentro de um processo ou dentro de um procedimento. Tudo bem? Nós vimos agora há pouco algumas formas de autotutela ou de autodefesa, lembra? Essas formas de autotutela ou de autodefesa, de esforço imediato, legítima defesa e etc., elas se enquadrariam onde? Como forma de ampla defesa ou como forma de contraditório? Como forma de ampla defesa. E se eu falasse para você assim, contestação? Uma contestação é forma de ampla defesa ou seria uma forma de contraditório? De contraditório. Porque é uma defesa que eu realizo dentro de um processo, dentro de um procedimento. Tá? Então, uma é maior, envolve outras formas também de defesa, outra é menor, é aquela que se realiza dentro de um processo ou de um procedimento. Tá bom? Então, as partes, elas têm que ter respeitadas no processo o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Exemplo, se uma parte apresenta uma prova, junta uma prova ao processo, o juiz tem que dar oportunidade para outra parte se manifestar sobre aquela prova. Assim ele realiza o contraditório, porque a outra parte fala, olha, o autor, por exemplo, fala, olha, o réu não poderia ter juntado essa prova, porque essa prova é falsa. É falsa por causa disso, disso, daquilo. Está aqui a prova, a contraprova dizendo que aquela primeira prova é falsa. Então assim eu realizo o contraditório dentro do processo. Tá bom? O que eu quero que você anote aí no seu caderno é o seguinte: existe contraditório no inquérito policial? Existe contraditório no inquérito policial? Aí você anota que, em regra, não existe contraditório no inquérito policial, porque o inquérito policial, ele nada mais é do que uma peça inquisitiva, é uma peça inquisitiva realizada pela polícia, tá? Pelo delegado de polícia, tá bom? Então o inquérito policial, ele não tem, em regra, contraditório. Lógico que você vai encontrar autores das mais variadas posições, gente mais esquisita falando que não, tem contraditório sim, o advogado acompanha. Não, mas não tem, tá? Em regra é uma peça inquisitiva e não existe a possibilidade de realização de contraditório dentro do inquérito policial.
Mais um princípio, a gente vai falar rapidamente desse princípio, tá? É o chamado princípio dispositivo e o princípio da livre investigação das provas. Por que eu coloco tantas expressões em latim para vocês? Porque essas expressões em latim, elas são absolutamente necessárias para que você entenda os conceitos. Olha essa daqui que bonitinha. Iudex secundum allegata et probata partium iudicare debet. Mais uma vez, olha, iudex secundum allegata et probata partium iudicare debet. Então o juiz, segundo aquilo que foi alegado e provado pelas partes, deve julgar. É isso que está escrito. Então, o juiz, ele profere a sua decisão, ele profere a sua sentença de acordo com aquilo que as partes alegaram e provaram durante o processo. E aí, quando a gente vai estudar, a gente às vezes acaba, se perguntando, mas o juiz, será que ele pode determinar a produção das provas que ele bem entender no processo? Será que ele pode? Por exemplo, ele fala assim, mas eu não me convenci muito bem do direito do autor ainda não, quero ouvir mais testemunhas, vamos intimar fulano de tal como testemunha e etc. Ou então ele fala, mas aquela casa que está sendo discutida aqui no processo, que tem infiltração na parede lá que está caindo, eu não me convenci com essas fotos aqui não. Eu quero ir lá ver aquela casa. Ele levanta e ele próprio vai lá ver aquela casa, chamada inspeção judicial. Ele pode fazer isso? Pode. Então o juiz ele pode determinar a produção de provas que ele bem entender para aprimorar o seu entendimento, para aprimorar a sua convicção, para que no final ele possa proferir, prolatar a sua sentença. Tá bom? No processo civil, em princípio, o juiz ele pode se satisfazer com a verdade formal. Embora a gente nem costume muito mais falar em verdade formal hoje em dia, aquela verdade, ou seja, aquela verdade composta nos autos, ela pode ser suficiente para o juiz resolver determinadas questões. Mas nem sempre. Pode ser, por exemplo, no direito de família, o juiz ele precisa ir além da verdade dos autos. Ele precisa saber da verdade dos conviventes, da criança, enfim, ele precisa ter outros meios para poder decidir. Já no processo penal, o juiz ele deve atender à chamada verdade real. O que seria, entre aspas, verdade real? Verdade real seria a verdade não trazida nos autos, mas aquilo que realmente aconteceu no mundo naturalístico, ou seja, no mundo real. Tá bom? Por isso que a gente fala que entre processo penal e processo civil existe uma diferença muito grande. E a gente pergunta, não é? Qual será dos dois processos ele é considerado mais dispositivo? E o que é esse princípio dispositivo? Princípio dispositivo é o juiz decidir adstrito, ou seja, restrito às provas que foram trazidas naqueles autos. Também é chamado, é uma das formas, tá? É um dos reflexos do chamado princípio da convergência. As provas que foram produzidas no processo, elas devem balizar, devem convergir a decisão do juiz para aquele determinado resultado. Vou te dar um exemplo. As provas disseram que A não causou dano, A não causou dano, A não causou dano, então ele não deve indenizar. Chega no final, o juiz fala, deve indenizar. Essa decisão dele está de acordo com o princípio da convergência? Não. As provas convergem, apontam para uma outra direção e o juiz foi contra essa determinação das provas. Tá? Então, o princípio da convergência tem uma ligação íntima com o chamado princípio dispositivo, que é aquele em que o juiz decide de acordo com as provas trazidas no processo. E daí eu lhes pergunto, em qual dos dois processos o juiz ele é mais dispositivo? Ele decide mais de acordo com as provas que estão nos autos, que estão no processo. Mas no processo civil, no processo penal, ele em regra busca a verdade que aconteceu no mundo real. Tá joia, gente? Beleza? Para a gente fechar os princípios e, consequentemente, a gente fechar essa nossa aula de hoje, a gente tem que falar do chamado princípio do impulso oficial. O que é o princípio do impulso oficial? Uma vez que o processo comece, uma vez que o processo se inicie, o juiz ele tem o dever de empurrar o processo, dar andamento ao processo nas atividades que forem de sua competência. Então, por exemplo, se as partes apresentaram a sua defesa, é uma situação em que o Ministério Público também tem que se manifestar. O juiz ele não vai despachar e vai escrever lá A ou MP para as suas considerações? Então, o juiz, quando ele despacha, manda o processo para o MP, dá andamento ao processo,
ele segue o chamado princípio do impulso oficial. Começou o processo, você apresentou a sua petição inicial, o juiz toca o processo, ou seja, ele vira o maestro do processo e conduz esse processo até o seu final. Além desse princípio, a gente tem o chamado princípio da oralidade. Nós sabemos que com a mudança do CPC e com a criação de novos procedimentos, nós temos cada vez mais dado valor ao chamado princípio da oralidade. Atos processuais que antes eram feitos por escrito, hoje em dia eles já podem ser feitos de forma oral. E eu acho bacana falar do princípio da oralidade pelo seguinte, porque esse princípio da oralidade, ele está vindo com toda a força, junto com o processo eletrônico. Então, ao invés de eu ter que redigir tudo aquilo que é falado no processo, eu posso fazer audiências ou sessões, e essas audiências, elas acabam resolvendo a situação sem a necessidade de transcrição. Tá? É bem bacana mesmo. Isso daí você pode estudar em breve nos procedimentos, que a gente vai falar rapidamente na próxima aula, quando formos fazer resolução de questões. Tá? Então, na aula que vem que a gente vai tratar dos procedimentos, quando a gente for fazer resolução de questões. Tá joia? O último princípio nosso é o chamado princípio da persuasão racional do juiz. Você se lembra de que o juiz ele pode determinar a produção das provas que ele bem entendesse? Com base nessas provas, ele cria o seu convencimento, ele cria a sua convicção, e com base nessa sua convicção, ele sentencia, ele decide, ele profere a sua decisão. Esse sistema da convicção racional do juiz, ou da persuasão racional do juiz, ele é considerado um método intermediário de apreciação ou de valoração de provas no processo. Nós temos o chamado sistema da prova legal, ou também, se você quiser anotar no seu caderno, isso é importante, tá? Tem um termo sinônimo, anota aí, sistema da prova legal, ou sistema da prova tarifada, sistema da prova legal, ou sistema da prova tarifada, sistema da prova legal, ou sistema da prova tarifada. O que é isso? Sistema da prova legal ou da prova tarifada é aquela situação em que você tem na lei o valor que o juiz tem que dar para aquela prova. Então, por exemplo, uma confissão vale mais do que uma prova documental. Ou então, uma testemunha que tenha presenciado um fato vale mais do que uma foto que foi tirada. Então, a lei, se ela cria valoração para a prova, dizendo qual prova vale mais e qual prova vale menos, esse é o sistema da prova legal ou da prova tarifada, ou seja, tem uma tarifa, tem um valor já atribuído para aquela prova. E o juiz simplesmente faz como se fosse um cálculo matemático. Ah, se essa vale mais, quem apresentou essa foi o autor, então quem vai ganhar o processo é o autor. Ah, mas o réu apresentou uma prova que valia mais. Então, nesse caso, quem ganha o processo é o réu. Entendeu? Sistema da prova tarifada. Mas esse sistema, meus amigos, ele não prospera no Brasil. Embora existam pequenos resquícios ainda do sistema da prova legal, da prova tarifada no Brasil, o sistema que impera é o chamado sistema da persuasão racional do juiz ou do convencimento motivado do juiz. O juiz ele profere a sua sentença fundamentando-a. É indispensável que o juiz fundamente a sua decisão, é requisito constitucional, tá? Então ele profere a sua decisão fundamentando-a nas provas produzidas. Esse é o sistema da persuasão racional do juiz. E no extremo oposto, a gente tem o sistema que é chamado sistema segundo a consciência ou sistema da livre consciência do magistrado. O que é o sistema da livre consciência do magistrado? Embora existam as provas, o magistrado, de acordo com a sua consciência, com a sua vivência, com seus valores, ele decide o processo. E ele não precisa fundamentar. Então no Brasil a gente não está nem à esquerda, nem à direita. A gente está aqui ao meio. Nós usamos o sistema ou o princípio da persuasão racional do juiz. O juiz colhe as provas, profere a decisão com base naquelas provas que foram colhidas. Tá bom, minha gente? Então vejam que em 1h40, mais ou menos, né, a gente conseguiu fazer uma revisão corridinha, né, super corridinha, rápida, sobre princípios, teoria geral do processo, etc.
eu gostaria de convidá-los para a aula de resolução de questões na próxima semana, sexta-feira. Nela, como eu já disse, a gente vai falar dos procedimentos e a gente vai falar sobre outros assuntos também paralelos que não deram tempo de eu falar nessa aula teórica. Então, na aula de introdução, à medida em que nós resolvermos as questões, eu também vou tratar curtinho, tá? De forma bem pontual, de outros temas de teoria geral do processo. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, a gente está absolutamente à disposição. E para você que assistiu aí, um abraço, bons estudos também. Tchau, tchau.